Bom, já são 18 horas, né? Nós estamos aguardando que as pessoas acessem, tenham acesso, né, ao link. Sim, nós temos pessoas, nós temos um link tanto no YouTube como no Face. Foi enviado. Então, nós vamos dar início, não é? Tem que ver se já abriu lá. Vamos ver. A Deise que tem que falar com a gente, porque é no dela, né? No YouTube dela. Ah, sim. Aqui parece que a gente não tem um acesso para saber não, se tem pessoas. Gente... Ai, que ruim. É ruim. Eu falei isso com a Deise ontem. É estranho, né? A gente dá palestra. A Glaucia dando boa noite, gente. Não. Então, a nossa OMEI vai estar nesse link, né? Ei, Glaucia. Boa noite, meninas. Quem está entrando aí? Novidade para nós, o uso da plataforma do YouTube também, né? É. Oh, meu pai. Ai, Senhor. Já estamos ao vivo. Podemos começar então, gente? Vamos começar. Bom, a gente está nós estamos na plataforma nova do YouTube, então para nós é uma novidade a gente não poder pessoas, né? Mas eu quero desejar boa noite a todos e todas, né? Temos uma noite. Eu sinto que parece que está dando um pouco de microfonia, não está? Tá bom. Ótimo. Então vamos começar, né? Boa noite a todos e todas. Eu sou Jussara Carvalho, estou na gestão da EMEI Castelo, né? E nós temos aqui presente nessa sala a nossa coordenadora Evelyn, a coordenadora Deise, a Deise é coordenadora do turno da manhã e a Maria Célia coordenadora do turno da tarde. E a Rosemary, que é a vice-diretora da EMEI Castelo. É um prazer para nós estarmos juntos aqui, né, nessa nossa primeira semana pedagógica da EMEI Castelo, né, abordando temas enriquecedores, abordagens e reflexões na educação infantil, né, e hoje nós estamos com a pauta do desenvolvimento infantil. Então, gostaria de lembrar vocês que não somente hoje, mas toda essa semana, nós estamos com uma programação muito interessante. Amanhã, nós teremos pela manhã, às 9 horas, um curso um Egito Negro, que se chama, mas é com participação somente das professoras de 3 EMEIs. À tarde, às 18 horas, nós teremos um encontro com Mariana Rosa, né, que vai falar conosco sobre a inclusão, né, nós já tivemos a presença dela em nossa escola em um outro momento, foi uma presença muito dora e amanhã nós teremos novamente. No dia 19, nós teremos novamente a Alessandra, tornando a falar, porque hoje ela vai falar de 0 a 2 anos, não é isso, Alessandra?
e que de 19 será de 3 a 5 anos. Exatamente. E no dia 20, nós teremos a educação antirracista com Juliana Galberto, uma convidada que gentilmente, né, aceitou o nosso convite, também vai estar aqui enriquecendo a nossa semana, né? E agora eu quero apresentar a vocês, né, que com empenho, né, que nós estamos aqui juntos hoje, né, igual dizendo para vocês que é a primeira vez que nós estamos usando a plataforma do YouTube, né? Os desafios são muito grandes, né? E hoje, pensando em nossos alunos e em nos aproximarmos mais das nossas famílias, que nós trouxemos para vocês essa valiosa reflexão, né, do desenvolvimento infantil. E quem vai falar conosco hoje é a professora, psicóloga e psicopedagoga Alessandra Medeiros. Ela que é também uma professora da EMEI Castelo. Ela vai estar partilhando conosco seus conhecimentos, muito enriquecedores e esclarecedores. E eu passo a palavra para ela agora, né, para a Alessandra, para que ela possa também, né, falar com vocês um pouco da carreira dela, da proposta dela. Eu acho que o meu microfone. Boa noite a todos, que bom poder estar presente, muita honra, muito agradecida de ter sido convidada para abrir esse evento, né, a primeira semana pedagógica da EMEI Castelo, abordagens e reflexões sobre educação infantil, né, foi um evento pensado por todas, a gente está trabalhando essa formação, não só nossa, né, a formação não é só do professor, mas sim de toda a comunidade que a gente atende, então esse diálogo, essa conversa é para nós, para todos nós, tá bom? E a gente está pensando assim, né, vou estar falando um pouco com vocês sobre esse tema, e aí quem tiver perguntas pode colocar no chat, eu vou estar olhando, as coordenadoras também, e aí a gente vai dialogando, ok? Então, vou pedir a Deise para compartilhar os slides aí, para me falar um pouco do objetivo de hoje, o que a gente vai conversar. Estou tentando colocar aqui, só um minutinho, tá? Joia, tranquilo, Deise. Isso. Então, nosso tema de hoje é o desenvolvimento infantil pleno. Eu vou estar trazendo para vocês um pouco das descobertas da neurociência para o desenvolvimento da criança na primeira infância. Né, a primeira infância é essa etapa que vai de 0 a 6 anos, né, nós temos as leis, né, todo um trabalho, uma pesquisa muito voltada para essa idade, porque é uma idade muito importante, apesar de todas serem, né, mas a primeira infância é fundamental, né, para a criança adquirir capacidades, habilidades e poder desenvolver todas as potencialidades, né, que ela pode alcançar. E a gente, como professoras, né, a gente faz parte desse universo, então nossa responsabilidade é conhecer sobre o desenvolvimento infantil, sobre a criança, sobre as suas particularidades, né? Eu vou falar aqui sobre idades, mas nada é fechado, preto no branco, né? Tipo, né? Nada é totalmente assertivo, assim. Então, quer dizer, nós vamos falar sobre essa primeiríssima infância, que é de 0 a 2, né? Dentro da nossa escola, trazendo realidade da escola, né, trazendo exemplos de trabalho nosso dentro da escola,
para a gente estar exemplificando como acontece esse desenvolvimento, que ele não é igual para todas as crianças, né? Cada uma tem as suas particularidades, suas características, e é isso que a gente vai aprender a observar, essas nuances, essas diferenças, e como a gente pode trabalhar isso, né, numa sala de aula aí com 15, 20, 25 crianças, né? Hoje eu vou começar falando do nascimento até os 2 anos, mas na quinta-feira eu vou continuar falando dos 3 aos 5, né, 5 anos e 11 meses, que é a idade em que nossas crianças, né, estão na EMEI. Então, nossos 2 objetivos hoje é estar pensando nesse desenvolvimento, como a gente pode estimular nossas crianças, né, da maneira adequada, da maneira mais fundamentada nos estudos, né, não é uma estimulação pela estimulação, né, é um trabalho pensado para a criança, né, e como a gente perceber aquela criança, né, que está com uma certa dificuldade na evolução de alguns aspectos, como linguagem, né, desenvolvimento motor, desenvolvimento cognitivo, afetivo, socioemocional. Nós vamos estar falando sobre todas essas características, tá bom? E qualquer dúvida pode colocar no chat que a gente vai estar respondendo. Pode passar o slide, Tereza. Isso aí é um pouquinho sobre a minha trajetória. Sou psicóloga, sou formada na Universidade do Espírito Santo, né? Eu sou mineira, mas morava lá, então fiz a faculdade lá. Voltei para cá, fiz especialização em psicopedagogia, em pedagogia. Comecei trabalhando numa creche conveniada da prefeitura. Me apaixonei pelo trabalho. Também tive um certo tempo na rede particular. E aí, quando surgiu o primeiro concurso na educação infantil, né, para o professor de educação infantil, que naquela época era educador, aí eu fiz o concurso, então estou desde aquela época trabalhando na EMEI, né, então são 16 anos, estou fazendo os cálculos aqui, mas um trabalho, assim, muito apaixonante, sempre tentei levar com o meu trabalho também como psicóloga. Hoje eu tenho uma clínica, um espaço multidisciplinar, nós somos neuropsicólogas, neuropsicopedagogas também, e aí é isso. Meu trabalho é com criança, amo trabalhar com criança, amo educação, e essa parte agora, né, eu fiz uma especialização em neuropsicologia, então tem muita coisa que a gente pode estar trazendo para a nossa prática diária, e para quem é mãe também, sempre na clínica eu faço muita orientação de famílias, então sempre dou orientação nessa área também, como as mães, os pais, né, quem fica com a criança pode estar também estimulando e percebendo essas evoluções das nossas crianças, né, como a gente pode fazer um trabalho bem legal, em conjunto, né, família, escola, comunidade. E, bom, aí é isso. Todas as fotos são autorizadas, são a minha sobrinha, então eu preferi do que pegar foto até das nossas crianças, porque, né, a gente precisa pegar autorização, mais complicado, então coloquei só foto da Ana mesmo. Bom, primeira coisa, assim, todo mundo que chegou na educação infantil, né, estudou aqueles primeiros, né, os estudos, os RNEs, né, e a gente tem toda uma base fundamentada para falar sobre essa infância, né, então só vou dar uma pincelada, né, a criança é um ser biopsicossocial, né, quer dizer, ela é biológica, ela é psicológica e ela é social, então ela precisa ter esses 3 aspectos trabalhados em conjunto, né, para ter uma evolução, para ter um desenvolvimento que a gente está chamando de pleno. Todos esses fatores são essenciais, não tem um fator mais importante do que o outro. Então, por isso que quando a criança está na escola, não é só o cognitivo que a gente tem como prioridade, né? A gente vai estar trabalhando todas as áreas da criança, né? O desenvolvimento motor,
o desenvolvimento social, a linguagem, né, o pensamento, a afetividade, todas as áreas estimuladas juntas, trabalhando juntas, né, porque a criança é um ser único, né, integral, e a gente tem que pensar nela como um todo, né. Aí eu falo de novo aí sobre primeira infância, porque a gente tem uma lei chamada Marco Legal da Primeira Infância, que eu acho que a gente que está trabalhando com educação infantil, a gente tem que se apropriar dessa lei, né? Aí no slide eu coloco, mas tem um linkzinho depois, posso passar para todos. Essa lei tem lá todos os critérios de trabalho, tanto na área da saúde, quanto na área da assistência social, quanto na área da educação, voltada para a primeira infância, para essa criança de 0 a 6 anos, né, que eles consideram essa primeira infância. E essa primeiríssima seria de 0 a 2, que a gente vai estar falando hoje. Pode passar. Pode passar, Denise. Isso, ó. Vai. Quando a gente fala dessa primeira infância, a primeira frase lá está falando assim, do nascimento, né? Só que a gente tem que pensar que a criança, né, ela tem que ser cuidada, ela tem que estar protegida desde o período da gestação, porque muitos, como se diz, muitas dificuldades, muitos problemas que podem vir depois, né, começam nessa época, porque a criança está em formação. Então, primeiro acontece essa formação sensório, né? Então, a parte dos nervos, da medula e a formação do cérebro, né? O cérebro é o nosso regente, né? Então, se ele não funciona harmonicamente, algum déficit vai acontecer durante a vida daquela criança. Então, esse cuidado com a primeira infância não vai começar após o nascimento, ele vai começar no período da gestação, né? Da importância ali daquela mãe estar sendo bem cuidada, dela estar num ambiente tranquilo, um ambiente acolhedor, né, para ela estar passando essa segurança, essa tranquilidade para esse bebê. A gente sabe que, né, o bebê está absorvendo, né, não somente os nutrientes, hoje em dia já tem muitos estudos sobre isso, a criança está absorvendo sentimentos, afetividade, relações que essa mãe está tendo, relações sociais. Então, se ela está bem, se ela tem uma rede de apoio, essa criança também vai se sentir acolhida, né? Ela também vai se sentir bem, e isso vai propiciar que essa criança nasça com um aparato, digamos assim, biológico e psicológico mais saudável, né? Então, se a gestação for uma gestação saudável, mas não é saudável só na questão de alimentação médica, não, é na questão social também, na questão afetiva. Então, os cuidados hoje, a gente engloba todos eles. Quando a gente fala de cuidados, não é só cuidados de saúde física, mas sim também de saúde mental. Né? Então, aí, como estimular no período da gestação? Né? Então, a primeira coisa é o estabelecimento do vínculo afetivo, porque o desenvolvimento da afetividade já começa no útero materno, quando a criança se sente amada, ouve uma voz conhecida, né? É tranquilizada com carinhos, com toques. Então, essa percepção, digamos assim,
dessas células que captam isso, né? Que captam esse carinho, esse toque da mãe na barriga. Isso tudo vai gerando memórias afetivas que vão sendo armazenadas ali, né? Naquele lugarzinho lá do cérebro, que depois vai se tornar, ela vai externar isso de alguma forma. Às vezes vai ser um bebê mais calmo após o nascimento, um bebê que é receptivo aos contatos sociais. Então, tudo isso a gente começa a trabalhar lá na primeira infância, lá na época da gestação. Então, e aí eu falo um pouquinho, né, sobre esse vínculo da mãe e do bebê. Então, por volta da 25ª semana de gestação, o bebê já é capaz de ouvir os ruídos do organismo da mãe, como a sua voz e os sons do ambiente. Então, por isso que às vezes o bebê fica agitado na barriga quando a gente está em um local estranho, porque ele reconhece auditivamente, pelo cheiro, pelos sentimentos ali das pessoas, que ele não está num ambiente, né, tranquilo ou no ambiente dele, né? Então, aí a mãe fala, nossa, o bebê está agitado hoje, porque você saiu muito, ele ouviu outros barulhos, né, para ver que o bebê não é um ser passivo ali dentro da barriga da mãe, que ele está absorvendo tudo que está do lado de fora, né? A barriga é como se fosse uma caixa de ressonância, né? Então, tudo está entrando ali de alguma forma e essa criança está conhecendo, absorvendo o mundo desde essa época. Pode passar. Isso. Então, quais são os cuidados mais importantes nessa época? Então, é o acompanhamento médico, claro, né? Em primeiro lugar, eles falam no marco da primeira infância, da quantidade, né, de consultas pré-natais, né? Tudo que a mãe tem que fazer, isso é uma orientação importante, que às vezes a gente tem alguma criança, né, na nossa escola e que a mãe está grávida, às vezes, do segundo filho, e a gente pode fazer algumas orientações importantes que, às vezes, ela não tem acesso a... E eu vou te dizer, gente, não tem nada a ver com socioeconômico, com nível socioeconômico, não, porque está lá no papel e muita gente não tem esse conhecimento. Então, assim, muito legal essa lei. E aí eles falam, né, vão mais além, não é só o acompanhamento médico, mas sim o apoio emocional que essa mãe precisa receber, que ela tenha acompanhamentos, exercícios físicos que ela possa fazer, momentos de descanso, de lazer, né, acompanhamento, acolhimento, né, mais precisamente, da família, de amigos, de profissionais, que ela se sinta acolhida nas emoções, né, gente? Porque, às vezes, a televisão, a própria mídia, passa essa ideia de período de gestação como um período mágico, né, que a mãe vai se sentir plena, não sei o quê. E tem dia que você não tá bem, tem dia que você tá angustiada mesmo, tem dia que você tá mais nervosa, né? Tem as demandas, né? Do trabalho, da família. Então, acolher a mãe em todos esses aspectos também, nos aspectos emocionais, né? Aceitar que às vezes ela não tá bem e que precisa de uma ajuda, às vezes até uma ajuda especializada, né, e encaminhar essa mãe. Então, algumas coisas que a gente pode estar percebendo também dentro da escola, com a nossa comunidade escolar, né? Então, de acordo com essa lei, a gente pode estar observando essas garantias de direitos e tudo, e a gente pode estar fazendo todas essas, partilhando todo esse conhecimento com as mães, pais, as famílias das nossas escolas. Pode passar aí.
Isso. Agora nós vamos entrar realmente, né, no desenvolvimento infantil, que é minha praia, né, que eu gosto de falar, que é a parte neurológica, né, a parte do neurodesenvolvimento infantil, super importante. São estudos muito recentes, então a maioria de nós que, né, fez uma faculdade há mais tempo, né, fez o magistério há mais tempo, a gente não tinha acesso a todos esses conhecimentos, né? A gente começava a estudar lá a criança a partir de 2, né, 2 anos lá, sensório motor, né, com Piaget de 0 a 2, e muita coisa a gente não sabia. Por exemplo, a criança não faz, ela não faz por quê? Né? Então, hoje em dia já tem os estudos neurológicos, né, neuropsicológicos do desenvolvimento infantil que vão nos indicar as áreas que estão em déficit e o que é necessário que a gente trabalhe para essa criança alcançar a potencialidade que ela pode ter, né? Que às vezes é uma falta de estímulo, às vezes é uma orientação que a gente pode dar à família, coisas simples que pode estar contribuindo para o desenvolvimento dela. Então, coloquei aí só alguns destaques, né? Que nos primeiros anos de vida acontece 1 milhão de conexões entre os neurônios, né? Então, só para a gente ter uma ideia aí, esse primeiro quadradinho aí, que tem só alguns tracinhos, né? São os neurônios que a criança tem lá no cérebro, lá por volta do nascimento. E aí, depois, vou acompanhando aqui no meu também. Peraí. E aí, com um mês, olha só o quanto que dobrou, né, de formação de neurônios, né, porque o cérebro continua em desenvolvimento, né, e hoje em dia, né, até um pouco tempo atrás se falava assim, depois de velho não aprende nada, depois dos 30 fica assim mesmo, e não tem nada disso, o cérebro continua em desenvolvimento. O que acontece é que alguns setores, digamos assim, do cérebro, que a gente não usa tanto, eles ficam mais paradinhos, mais atrofiados. E quando você estimula outras áreas, eles continuam aí, fazendo novas conexões, e novas conexões são novas aprendizagens. Então, não existe isso não. Qualquer idade, nós estamos aí com o nosso cérebro prontinho para aprender. Aí, nesse terceiro quadradinho aí, já são com 6 meses. Olha, um emaranhado de neurônios e conexões que eles já fazem entre si, né? Então, isso tudo revela a aprendizagem da criança. E aos 2 anos, né, que é o final da nossa palestra de hoje, olha aí quantos neurônios, quantas conexões, né, quantas sinapses, né, que chamam essas conexões, a criança é capaz de fazer, né? Então, se ela tem toda essa capacidade, função nossa, não só nossa, mas da família, da escola, da comunidade, eu gosto sempre de falar isso, mas é a nossa função estar proporcionando que essa criança alcance todo esse potencial, porque isso é biológico, isso está lá dentro dela, mas ela precisa dos estímulos externos para poder alcançar esse desenvolvimento pleno. Então, aí no cérebro, até 6 anos, 90% das conexões cerebrais que a gente vai usar na vida inteira já estão prontas. Quer dizer, é um computador fantástico, né, o cérebro. E essas conexões são a base para as aquisições de todas as capacidades que a gente vai desenvolver durante a vida, física, intelectual, emocional. Por isso, a importância da gente entender um pouco mais sobre o funcionamento cerebral na primeira infância. Então, lembrando que, aí coloquei alguns tópicos aí só para a gente lembrar, que o desenvolvimento não acontece de forma linear, então não tem como a gente pegar um manual e falar assim, eu vou dar aula esse ano, peguei uma turma de 3 anos, aí eu vou lá, pego o manual, capítulo lá dos 3 anos e começo lá, de 3 anos a 1 mês, a 3 anos e 11 meses, e a minha criança é só aquilo ali.
isso não existe. Por isso que os nossos parâmetros, né, os nossos referenciais, eles são, né, eles englobam idades diferentes. Por quê? Às vezes eu vou ter uma criança de 2 anos e 2 meses, por exemplo, que já tem comportamentos de 2 anos e 6, de 2 anos e 7, e eu não posso parar esse desenvolvimento dela. Ao mesmo tempo, eu vou ter crianças, às vezes, de 1 ano e meio, mas que agora que está começando a andar, e isso não, né? Mas os outros andaram com 1 ano, isso é um déficit, isso não é. Em primeira mão, não é, porque o desenvolvimento, ele ocorre, né, de acordo com aquela criança, o que ela recebeu de estímulos desde que ela foi concebida, né, o que ela teve ali, se ela teve alguma doença, alguma internação, isso vai gerar algum déficit. Então, por isso é tão importante a gente ter a anamnese dos nossos alunos, para a gente estar observando que cada um ali é um ser único com um desenvolvimento único. Então, quando a gente trabalha, quando a gente começa a estudar, né, o neurodesenvolvimento, o desenvolvimento infantil, a gente não pode focar só, né, numa idade ou na idade que eu trabalho, não, tem que olhar tudo, porque a minha criança é única, né? Então, o desenvolvimento dela é único. Eu vou estar observando ela, comparando ela com ela mesma, né? Com os ganhos, né? Com o desenvolvimento dela. Olha só como ela chegou no começo do ano, olha como que ela está agora, né? Então, isso é super importante a gente estar sempre em mente, né? Não comparar as crianças entre elas. As mudanças ocorrem de forma gradual, né? Às vezes a criança desenvolve um aspecto, mas aí acontece alguma coisa, ou emocional, ou biológico mesmo, e a criança volta. Então, quer dizer, às vezes você tirou a fralda, né? Fez o desfraude, mas aí passou 2, 3 semanas, a criança voltou ao comportamento antigo. Então, vamos voltar e fazer o passo a passo de novo, né? Porque não existe um manual, não existe uma resposta única. Aquela criança vai ser olhada como um ser único ali, né? Então, a evolução da criança, já até falei um pouco disso, né? Tem os avanços e os retrocessos. Então, não é você, não é o outro, é a situação, é o contexto, é um monte de parâmetros que a gente tem que colocar para a gente não ficar também querendo, minha turma tem que fazer isso, minha turma já está fazendo isso, só esse que não existe isso, não existe essa homogeneidade, né? Nós somos pela diversidade, né? E até agora, o novo estudo da neuropsicologia é a neurodiversidade, ou seja, cada cérebro tem um funcionamento diferente, por mais que você tenha os marcos do desenvolvimento, por mais que você tenha os estudos, cada um se comporta de uma determinada forma. E só para fechar aí, antecipar etapas, né? Querer que a criança te dê uma resposta sem ela estar preparada para isso, sem ela estar madura, né? Tem o desenvolvimento maturacional da criança, quer dizer, ela precisa alcançar etapa por etapa, como se fosse subir uma escada. Você não vai chegar no topo sem ir degrau por degrau, a mesma coisa a criança. Então, você vai proporcionar os estímulos que ela consiga ir. Às vezes, você tem que voltar com ela para ela conseguir dar mais 2 passos para frente. Então, sabendo que o desenvolvimento não vai ser igual para todos, né? Então, vendo essa diferença entre cada um e, né, não antecipar etapas, não achar que estimular, eu até fico meio com receio quando a gente coloca estimular nos
nos cursos, nas palestras, porque não é estimular para o seu filho ser mais inteligente ou estimular para a sua turma a ler primeiro ou aprender alguma habilidade primeiro do que as outras, não. É estimular para desenvolver. Então, você vai propiciar que aquela criança se desenvolva no tempo dela, na maturação dela, no desenvolvimento dela mesmo, no desenvolvimento dela própria. É isso. Pode passar, Inês. Então, agora nós vamos começar lá, né, na primeira infância mesmo, do nascimento até os 12 meses. Então, o que a gente precisa saber aí quando esse bebezinho nasce, né? O desenvolvimento motor é o mais que a gente percebe, né? É muito notório, você fica um mês, às vezes, sem ver um bebê, um sobrinho, né? Um filho de uma amiga, e quando você olha, nossa, ele já está fazendo tanta coisa. Porque o desenvolvimento motor, nessa época, ele é de suma importância. Por isso, a gente fala muito da criança não ficar, né, muito tempo presa no carrinho ou naqueles cercadinhos, para a criança ter locais para ela explorar o ambiente, né, no solaio, no ambiente externo, para ela ter esse contato, para ela buscar esse contato, né? Não quanto mais estimulador o ambiente visualmente, sons tranquilos, mais ela vai desenvolvendo essas habilidades, né? Por isso que a gente fica muito assim, observando quando a criança fica muito quietinha, a gente já fica, né, preocupado, porque a criança tem que se mover, né? Essa parte do desenvolvimento motor de 0 a 1 ano é fundamental para que ela consiga, depois, nas outras etapas, continuar esse desenvolvimento pleno. Vou falar um pouquinho desse desenvolvimento motor com os marcos do desenvolvimento, que é super importante a gente estar pensando aí, né? Porque quem trabalha com berçário, então já pode observar aí, desde os primeiros meses que a criança chega para a gente, às vezes chega, né, 3 meses para a gente, 4 meses, né? O que a gente tem que observar aí? Né, que quando a criança nasce, né, bem recém-nascido mesmo, os movimentos são todos reflexos. Mas a partir do 3º, 4º mês, os movimentos já começam a ficar, como se diz, intencionais. Né? Então, com 4 meses, a criança já começa, né, firmar a cabeça, né, rolar por volta aí dos 5 meses, por volta do 6º mês, que é quando ela já quer ficar durinha, sentada, ela já pega algum objeto que você mostra para ela tem que mostrar esse interesse, isso, né, nessa troca com a gente, né, ou com a família, isso é super importante, sentar ali da frente do bebê, né, estimular, mostrar as coisas, esperar que ele pegue, que ele olhe, né? Então, esse movimento, olho, mão, isso tudo tem que estar formando aí nesse 0 a 1 ano. Quando a gente começa a ver que ele já quer ficar em pezinho, levantar, então estimular essa caminhada, né, tornar ela uma coisa prazerosa para a criança, então chama, dá a mão e estimula, né? Porque tem a ver com a curiosidade da criança, a cognição. Quando a gente fala de desenvolvimento, a gente não pode também manter lá desenvolvimento motor. Vai andar, não, tá tudo interligado. Então, se a criança tiver essa motivação, essa curiosidade, ela querer tocar nas coisas, abraçar as pessoas, então isso também estimula o movimento, né? Por isso a criança não deve ficar lá sentadinha sozinha, a gente tem que estar sempre interagindo.
né? Aí eu falei, aí eu coloquei aí no slide um pouco sobre essa questão da visão, que também é super importante, a gente fazer esse contato visual, perceber se a criança está focando, né? Porque às vezes é na escola que a gente começa a perceber algumas coisas. Então, no primeiro mês, por exemplo, a criança está enxergando tudo embaçado, mas quando ela entra lá na escola, né, progressivamente, assim, por volta do 4º mês, mais ou menos, ela já consegue reconhecer rostos, reconhecer faces, perceber que ela está num ambiente diferente. Então, às vezes chora, né? Ou então reconhece como um ambiente dela. Então, é uma coisa para a gente estar sempre observando, né? Se a criança está atenta ao ambiente, se ela olha com interesse para esse ambiente. A função auditiva também, super importante. Muitos casos de déficit auditivos são percebidos quando os bebês vão para a escola. Porque às vezes acontece algum som assim do lado e ele não reage, né? Ele não assusta com um barulho forte, ele não olha de onde que vem a música que alguma professora está cantando. Então, isso também é fundamental a gente estar observando, porque esses déficits, quanto mais cedo a gente percebe e encaminha, faz os encaminhamentos corretamente, menos prejuízos essa criança vai ter. Então, é fundamental, eu falo mesmo, esse trabalho dentro do berçário, na sala de 1 ano, muito importante estar percebendo esses marcos do desenvolvimento. A gente tem em mente, né, que é essa época que ela está abrindo para o mundo. E se ela tem alguma dessas janelinhas de contato com o mundo, seja a visão, a audição, né, o motor dela, se ela apresenta algum déficit, algum prejuízo no desenvolvimento, ela vai ter, né, nas outras fases, né? Então, se a gente puder prevenir, né, melhor do que a gente tratar depois. Pode mudar a ideia. O desenvolvimento da linguagem. Bom, é muito legal, né? Que o bebezinho começa com aquelas vocalizações e a gente já quer dizer assim, ele tá querendo falar mamãe. Eu acho que ele tá falando não sei o quê. Mas, na verdade, é como se fosse assim, o bebê tá treinando a máquina dele, né, fonológica dele, né? Então, ele está emitindo primeiro as vogais, que são sons mais fáceis, né? E depois ele vai misturando ali. E o que acontece? Na verdade, esses primeiros sons que a criança, que o bebezinho vai estar repetindo, são os sons do ambiente em que ele vive. Então, se for um ambiente pouco estimulante, né, se for pouca fala, né, ou não conversa muito com o bebê, né, ele vai ter pouco estímulo de linguagem, né? Ao mesmo tempo, se ele sempre tem ali alguém conversando com ele, né, cantando, contando história, ele vai percebendo as nuances, as mudanças nos sons, vai armazenando ali, e com certeza essa criança vai ter uma fala muito mais fluente, mais cedo, né, com um vocabulário mais rico. Então, esse desenvolvimento da linguagem, né, por volta, nesse início, né, do nascimento aos 12 anos, dos 12 meses, é fundamental. E agora falando sobre o que acontece, gente, a linguagem está muito ligada à cognição, à aprendizagem. Porque quando a criança começa a repetir, você começa a insistir com a criança, às vezes numa musiquinha, né? Ou falar o nome, né, da tia, do tio, do irmão. E ela vai abrindo para essa aprendizagem também. Porque a linguagem, ela vai juntar ali memória,
né? Porque ela tem que guardar os sons, né? Aquilo se refere a quê? Então, geralmente, quando ela, né, tá nessa idade, a gente fala assim, pega a bola, né? Então, mesmo que ele não fale bola, ele já tem a linguagem compreensiva, né? Ele não tem a responsiva, mas ele tem a compreensiva. Ele vai lá e busca a bola para você, né? Para você brincar com ele. Então, a linguagem e a cognição estão super conectadas, né? Então, a gente tem que estar sempre, né, estimulando. Às vezes a criança pega um brinquedo, você nomeia ele, né? Um coleguinha chegou perto, então, o Pedro quer brincar com você, né? Então, mesmo que a criança não fale, você está o tempo todo estimulando a linguagem dela, né? E ao mesmo tempo que a gente estimula a linguagem, estimula o desenvolvimento da aprendizagem também. Pode passar aí, Deise. Bom, e o desenvolvimento socioemocional, que também é um estudo recente, né? E a gente está estudando muito sobre esse vínculo afetivo, né? Com a figura materna ou com a figura do cuidador, né? Porque tem na nossa realidade hoje, né? Os bebês ficam muito tempo dentro da escola, né? Claro que esse ano foi bem atípico, mas assim, os estudos, né? Da criança que fica com cuidadores e tem que formar esses vínculos afetivos do mesmo jeito, porque eles vão ser necessários para a vida social, né? Aí eu coloquei essa fotinha aí dela sorrindo, porque o primeiro sorriso social acontece ao 2º mês de vida, e ele é super importante, porque ele que cria o laço, ele que cria o vínculo entre a criança e aquelas pessoas que cuidam dela. Então, se você não é responsivo, né? Se você não responde a esse sorriso da criança, ela tende a se fechar. Então, os vínculos afetivos, socioafetivos, né, sociais na primeira infância são de extrema importância para que ela seja um ser social pleno, né? Que ela tenha uma ligação afetiva com as pessoas à sua volta, que ela faça contatos afetivos depois seguros, tranquilos, né? No desenvolvimento dela para frente, né? Ainda sobre esse desenvolvimento socioemocional, a gente fala muito sobre o choro da criança, né? De 0 a 12 meses é muito comum, porque o choro substitui a linguagem, né? Então, a mãe até já começa, esse choro é fome, esse choro é porque tá com soninho, né? Porque a gente começa a interpretar o choro, porque o choro é a linguagem dela. Então, às vezes também a gente, né, em casa, tá meio sem paciência, aí fala, menino, para de chorar, não sei o quê, sendo que ele não fala, então ele precisa comunicar de algum jeito. Outra forma de comunicação que já acontece de 0 a 12 meses é a imitação. Por isso que, às vezes, a criança sorri muito lá ainda no primeiro mês, mas ela está só te imitando, não é um sorriso social, né? O sorriso social é esse, que ela sorri e espera para ver sua reação. Outra coisa é o objeto de apego, que é muito comum nessa fase, mas ainda vai aí até os 2 anos. A criança tem mesmo, é o cheirinho, né? É uma naninha. E isso é importante, isso dá segurança a ela. E a sociabilidade, gente. O bebê tem que socializar também, né? Não é esperar a criança crescer para... não, ela só fica no colo da mãe. Ela não vai na casa de ninguém. Você vai esperar até quando para socializar, né? Então, assim, é importante estar sempre com o bebê num ambiente, né, com a família, conversando, que ele tenha trocas afetivas, né, super importante. Pode passar aí, Deise. Agora, de 1 a 2 anos, né? Bom, o desenvolvimento motor de 1 a 2 anos, para quem está na salinha de 1 ano e 2, é de enlouquecer, né? A gente sabe, porque não só o desenvolvimento motor grosso está
né? Em pleno desenvolvimento, a criança quer correr, ela quer subir, mesmo que ela ainda não tenha todo o equilíbrio desenvolvido, ela quer se arriscar, ela quer fazer, e também ela já começa a ter um certo controle da motricidade fina. Então, também é aquela fase que ela vai rabiscar a parede, né? E que é uma forma de comunicação também, né? Ela tá ali, ela quer te imitar, né? Você é professora, você está escrevendo, ela também quer fazer. Então, aprende muito por imitação, né? O desenvolvimento motor também, eu falo que ele é muito social. Então, às vezes, a criança, né, que ainda não foi à escola, tá lá, né, até os 2 anos ainda não foi à escola, e às vezes não tem irmãos em casa, ele tem um desenvolvimento motor mais, né, é mais tranquilinho. E aquela criança, às vezes, que tem irmão, o irmão é super agitado, ela já chega na escola correndo, ela quer explorar os ambientes, ela não tem medo, ela quer se arriscar. E você, como profissional, tem que saber que tem todas essas nuances, todas essas diferenças, né? E que você vai estimular tanto aquela, né, que tá lá mais agitada e tudo, e que você vai falar, olha, cuidado, né? Quando você for subir, segura aqui, né? Se você estiver no parquinho com a criança, não pula daí não, aí é alto. E ao mesmo tempo, aquela lá que tá paradinha, você dá a mão, vamos subir aqui, vou te ajudar, aqui, ó, coloca um pé, depois o outro. Então, a gente saber que os estímulos são diferentes, mas a importância de se estar trabalhando nesses aspectos é fundamental. O desenvolvimento da linguagem, né, também passa muito pela imitação, então é importante você cantar, fazendo gestos para ela assimilar, né, o que ela está falando e o que ela está fazendo, né, trabalhar muito pequenas frases com a criança, tipo, não estica só a mãozinha não, fala para mim o que você quer, é água, né, então ensinar a criança a falar mesmo, estimular o desenvolvimento da linguagem, né? Não entregar tudo na mão, né? Ou se ela quer um brinquedo que está na mão do colega, falar assim, vai lá, pede para ele, fala assim, me dá, me empresta, né? Mesmo que ela fale tudo errado, mas você está no papel de mediador, né? Então, você vai mediar essa linguagem da criança. E, realmente, quando a criança começa a evoluir, né, na sua linguagem, muitos dos comportamentos de choro, pirraça, de mordida, eles vão diminuindo. Por quê? A criança começa a assumir a linguagem como sua principal forma de comunicação, né? O cognitivo vem atrelado a tudo isso, né? É uma surpresa para a gente, né? Das nossas atividades, a criança participando de uma rodinha, fazendo um reconto, né? Na salinha de 2 anos, escolhendo um livro, falando, né? Te pedindo para contar uma história. Então, assim, ampliar esse universo, né, de 0 a 2 é super importante, né, porque a criança está aberta para todas essas aprendizagens, tudo ela acha legal, divertido, ela tem uma curiosidade nata que a gente, assim, não pode perder, né, é a época do faz de conta, então, propiciar a criança, né, fazer de conta, brincar de carrinho, de casinha, de boneca, contar muitas histórias, porque a mente está praticamente aberta para essa fantasia, e isso vai ajudar ela a desenvolver a capacidade depois de estar utilizando essas imitações que ela fez da vida real, brincar de casinha, brincar de boneca, brincar de carrinho, sair para trabalhar, né? Essa imitação de papéis vai ser fundamental para o desenvolvimento social dela. Deide, pode passar aí para nós. E aí o desenvolvimento socioemocional nessa época, que a gente está
tá trabalhando na escola, que eu acho, assim, super importante, né? A trabalhar com a autonomia da criança, né? Permitir escolhas, escolha de brinquedo, né? Escolha de grupo, de quem que ela vai brincar, né? Que ela possa interagir com adultos, interagir com as crianças da mesma idade, né? Saber que essa criança, né, de 1 a 2 anos, ela apresenta alterações de humor, né? Tem dia que vai estar mais agitada mesmo, tem dia que vai estar mais chorosa, mais arredia, outro dia vai estar mais carinhosa. Então, saber que isso é normal nessa idade, né? Entender esses aspectos emocionais que a criança traz. E, é claro, quando a gente observa alguma coisa muito diferente, procurar conversar com as famílias, né? Ter uma abertura legal para conversar com todos eles, né? Que eles se sintam tranquilos, acolhidos dentro da escola, para pedir esse acolhimento, para pedir essa ajuda, para pedir uma palavra, né? Uma orientação, né? Nossa, porque às vezes a família tem essa dificuldade, né? E é tão importante da gente saber o que a criança está passando em casa, para a gente poder ajudar da melhor forma, para a gente não, às vezes, não bater de frente, contornar o problema, né? Entender melhor aquela criança que está com você. Então, quanto mais a gente tiver esse canal aberto de comunicação, né, entre nós e a família, mais ganhos, né, essa criança vai ter, né? Tanto como nosso aluno, quanto o filho aí na casa de vocês. Pode passar, Denise. Isso. E fechando aí, né, esse último ano em que a gente vai trabalhar, que é de 2 a 3, na verdade eu coloquei 3 aí, mas seria de 2 a 2 anos e 11 meses, mas como eu falei, essas idades aí é só para a gente ter uma ideia, né, porque nos manuais vem assim, e a gente usa isso só para nos nortear, mas sabendo que o desenvolvimento, né, ele perpassa por um monte de aspectos diferentes. Então, o importante é a gente tá vendo aí que cada época tem as suas particularidades, né? Bom, o desenvolvimento motor de 2 a 3, ele assim, né, ele está no máximo, digamos assim. A criança já anda, corre, sobe escada, desce, e a gente só tem mesmo que orientar no caso, né, de perigos, claro, né, mas sempre está estimulando esse desenvolvimento motor. Essa fase dos 2 aos 3, a criança já tem uma motricidade fina, mais perspicaz, digamos assim, para fazer os desenhos. Então, a gente fornece muita folha para fazer desenhos livres, pintura, massinha, desenvolvendo bem essa motricidade fina, que depois vai ser necessária lá para a escrita. Né? O que eu falo nessas fases aí de 2 a 3 anos é evitar atividades de cópia, né? Deixar a criança trabalhar bem sua criatividade, pintar do seu jeito, colorir do seu jeito, fazer o desenho que quiser, né? A gente tem que deixar um espaço maior. Então, assim, a folha 4 não é adequada a essa idade. O ideal mesmo é que a gente tenha aquelas folhas corridas na sala para a criança poder desenhar nessa altura dela, principalmente para trabalhar esse movimento de punho, que vai ser importante depois na escrita, para ela ter uma escrita leve, tranquila. O desenvolvimento motor também, gente, nessa época a gente já tem que observar equilíbrio. Tem criança que tem muita dificuldade com equilíbrio, cai muito na hora do recreio, ou cai da cadeirinha. A gente tem que ficar atenta, porque pode ser alguma questão neurológica. Então, a gente tem que observar o que faz parte
e o que está muito diferente de tudo aquilo, né? Então, a gente tem que ficar atenta ao desenvolvimento motor nessa época, ele já está, a criança já caminha perfeitamente, já corre, você pode, né, no recreio trabalhar com obstáculos, então ela já consegue pular, primeiro ela vai saltar, depois ela já consegue pular um obstáculo, brincar de jogar bola, receber, então ver questão de força, distância, né, jogar bola no cesto, então direção, né, olho e movimento, né, movimento das mãos, então assim, N atividades que a gente pode estar estimulando o desenvolvimento motor e, ao mesmo tempo, percebendo algumas dificuldades que alguns alunos podem ter. E a gente, né, tá orientando a família, né, buscar um ortopedista, né, um médico especialista, porque muitos problemas podem ser solucionados muito cedo, sem que isso cause prejuízo à criança. O desenvolvimento da linguagem nessa época, então, assim, é uma explosão de linguagem, né? A criança amplia o vocabulário dela substancialmente, ela começa, né? Lá com os 2 anos, já tem crianças que falam frases, né? Com sujeito, predicado e complemento. Mas é mais esperado nessa fase. Então, trabalhar muito reconto com a criança. E se a criança fala pequenas palavras e não monta a frase, você ajudar ela a fazer essa montagem. Então, você perguntar, não, mas o que o cachorrinho fez? Ou, onde que o menino foi? Ajudar essa interpretação, né? E agora tem crianças que fazem recontos nessa época maravilhosos, né? Eu me arrependo muito de não ter gravado, filmado, porque é fantástico. De um mês para o outro, a mãe fala assim, nossa, ela está falando tudo, agora está falando até demais. E isso é um presente para a gente, né? Né? Essa parceria é incrível. E o desenvolvimento cognitivo, né? Como eu sempre falo, ele está vinculado a esse desenvolvimento da linguagem, então trabalhar muito música, história, estimular o pensamento, a resolução de problemas, isso é fundamental. Se você, toda hora que uma criança vai lá disputar um brinquedo, você vai lá você faz isso, você faz aquilo, você não estimula a criança a resolver problemas, né? Outra coisa do cognitivo nessa época é deixar as crianças organizarem sua brincadeira, né? Porque antes você, agora eu vou trabalhar o Lego, todo mundo vai construir isso daqui. Não, nessa idade você já oferece materiais diferentes, os grupinhos vão se organizando, né? Eles mesmos vão falando, não, fulano, vamos fazer assim. Eles têm as ideias, então deixar as crianças construírem aquela brincadeira, né? Colocarem suas regras, discutirem entre si. E isso, sim, você vê isso acontecendo, né? Na salinha de 2 para 3, e é uma evolução, assim, maravilhosa. Então, deixar as crianças evoluírem, pode passar aí deles. E, por fim, o desenvolvimento socioemocional nessa época. O que acontece? Às vezes a gente tem muita criança entrando na escola, né, no final dos 2 anos para o 3, né, essa criança que nunca frequentou uma instituição de educação, é complicado porque ela só tem um vínculo, né, dentro da família, então ela tem que fazer o vínculo social com os professores, com as outras crianças, né, e a figura materna ainda é muito forte nessa época, por isso que a gente tem muito choro ainda, né, mas as crianças que já foram mais trabalhadas nessa questão social, elas têm muito menos ansiedade quando ficam, né, na guarda de outras pessoas. Isso tudo é tirado de um estudo, né, gente? Ela imita muitos comportamentos de adulto, por isso que eu coloquei essa foto aí da Ana, ela brincando no shopping, de dar banho na boneca e tudo, porque imita muito ainda o adulto, e essa fase,
né, ainda está lá na fase da fantasia, do faz de conta, e é super importante. E se você tiver essa possibilidade na sua sala de estar indo nos grupinhos e fazer perguntas, e estimular e conversar, você vai ver muita coisa. Então, assim, ter os espaços na sala, né, na casinha, a parte da maquiagem, a parte dos meninos. Então, assim, eu não faço muito espacinho, não. Eu faço assim, hoje é brinquedo de cozinha, então todo mundo vai cozinhar. Então, os meninos também vão cozinhar, vão dar papá para os bebezinhos, para as bonecas, porque acho que todo mundo tem que trabalhar juntos, né? E tem dia que é empurrar os carrinhos. Então, nós botamos barbante nos carrinhos, saímos pela escola toda, e as meninas também puxando os caminhões, os tratores, e é isso mesmo. Então, assim, é a época da fantasia, gente. Deixa a criança exercer todos os papéis. Isso vai ser importante para ela também acreditar e fortalecer essa diversidade que ela vai encontrar no mundo, né? As crianças não vivem numa bolha, né? E não vamos fazer isso com as nossas crianças. Elas vivem num mundo diverso. Então, a escola é o primeiro mundinho que ela está conhecendo. Então, pessoas diferentes, crianças diferentes, ela tem que conviver com a diversidade, porque a sociedade é diversa. Senão, nós vamos só batendo cabeça aí, né? Vamos lá, gente. A fase das birras ainda é comum, mas é como eu falei, a partir da criança desenvolvendo a sua linguagem, a cognição, ela vai diminuindo esses comportamentos de birra, de choro, né? A criança ainda tem muita dificuldade com frustração, então você tem que trabalhar muito isso. Às vezes é melhor sentar, conversar, esperar a criança se acalmar do que ficar batendo de frente e falar, às vezes eu também me sinto assim, eu queria também, sei lá, sair, passear, mas, né, a gente tem que fazer isso assim, assim. Então, quer dizer, mostrar que na vida real, né, nem tudo é do jeito que a gente quer, né, e a criança aí de 2 anos e meio para 3, ela já consegue compreender isso e vale muito mais a pena a gente conversar, viu, gente? Amplia o vocabulário, amplia esse desenvolvimento social dela e ela aprende que conversando a gente se entende. Sempre falo isso na sala. Pode passar aí, Denise. Bom, gente, aí para finalizar, coloquei uma bibliografia, depois posso passar para todos vocês. Tinha uns vídeos também para mostrar, mas olha lá, já passei 7 minutos. Mas aí a gente tem mais o que falar na próxima quinta-feira. Quero ouvir as perguntas de vocês. Vamos aí responder as dúvidas de todos. Espero que tenha sido aí uma hora de muito conhecimento. Eu sei que é só uma pincelada, é muito pouco, mas estou aberta aí para quem quiser, a gente ter outros espaços para a gente conversar, para a gente trocar essas ideias. E agora nós vamos abrir espaço para o chat. Se alguém... Para a gente. Saiu alguma coisa. Não? O meu tá travado aqui. Vamos ver aqui. Vou mandar aqui para mim. As coisas no tempo real é assim mesmo, viu, gente?
né? Desculpa, gente. Tomar uma aguinha. Mas nós que agradecemos, né, a presença de todos e todas aqui, né, nessa noite, né, nessa sala. Muito obrigada, gente. Né, nós temos aí a rede parceira também que está junto conosco aí, não é? Para nós é uma alegria muito grande. Com certeza. A gente achou que era só para nós aqui, né, professores e pais, e de repente aí apareceu tanta gente, a gente fica até, né? Mas espero que tenha sido proveitoso para todos, né? E me coloco à disposição para as escolas, para a rede conveniada também, que eu tenho um carinho muito grande por ter tido essa oportunidade de estar lá nos anos, nem vou falar, estou meio velha, 99, 2000, eu estava lá na creche. Então, é muito gratificante para mim hoje estar aqui com maior conhecimento e tudo, e podendo, né, trocar essas experiências, esses diálogos com vocês. Muito feliz, muito obrigada pelo convite. No início a ideia começou pequena, como disse a Alessandra, né? Era só para o grupo de professoras e pais, mas a partilha é tão rica e valiosa, né, que aí nós, né, houve outras falas de outras pessoas que nos deram a ideia de ampliar, né, a todos que se interessam pelo tema, né? E é muito bom. Foi muito boa a sua partilha, Alessandra. Nós agradecemos. Muito obrigada, muito obrigada. Estou lendo ali no chat a Denise pedindo para falar sobre faz de conta. Nossa, eu amo. Vamos pensar uma live nessa. É super importante, gente. Se você soubesse, assim, vamos conversar sobre o faz de conta, como que a gente pode estar estimulando as nossas crianças a desenvolver. É bom que a gente já tem um tema já para pensar após esse seminário, viu, gente? Mesmo. Vamos passando os temas aí que a gente vai conversar juntos. Lembrando que amanhã, gente, ainda dentro do nosso seminário, na quarta-feira, pela manhã, nós temos um Egito Negro com a professora Ana Paula, né? Mas é um evento que vai ser restrito para 3 EMEIs, né, a princípio. E às 18 horas nós teremos aí, esse é aberto também pelo YouTube e pelo Facebook, o encontro com a Mariana Rosa sobre inclusão, ela que é jornalista, escritora, né, e ativista da inclusão, ela vai trazer para nós esse tema. E no dia 19 também, ainda na nossa Semana Pedagógica, nós temos também o desenvolvimento infantil com a Alessandra, que volta para nós, né, Alessandra? Com a idade de 3 a 5 anos. E no dia 20, às 18 horas, com a Juliana Gualberto, a educação antirracista, né? Também outro tema muito interessante, muito enriquecedor. E vocês estão convidados também, viu, gente? Nós vamos disponibilizar o link, né, para que todos possam participar conosco, né, dessas partilhas valiosas, né, desses talentos valiosos. Muito obrigada, Alessandra, novamente, né, por estar aqui conosco, né, partilhando. Muito obrigada a todas também. Boa ideia, vamos falar também. Tô lendo os pais ali. Gente, guarda tudo para mim, viu? Vamos organizar as próximas lives. Obrigada pela presença de todos, gente. Eu estou muito agradecida. Muito obrigada. E vai ficar gravado sim, gente. Eu tenho alguém perguntando se vai ficar gravado. Vai sim. As meninas vão disponibilizar aí. Pode deixar. Obrigada a todos. Obrigada, gente.